Bem-vindos todos à Conferência de Líderes. Espero que aqueles que tenham viajado a noite inteira estejam descansados, porque teremos um dia intenso. Amém? The Next Generation, a próxima geração. Essa é a voz de Deus para esse tempo agora. Eu e minha esposa estamos, ela é que faz uma pressão sobre mim sempre. Ricardo, qual é o tema da próxima conferência? E ela fica pressionando e pressionando, porque ela diz, eu tenho que organizar as coisas. E na verdade, onde está minha esposa? Está lá ela. Vamos dar um aplauso para ela, porque se vocês veem isso aqui, ela é que organizou e tem organizado tudo. Fico alguns dias sem esposa, mas vale a pena. Então eu estava falando, nós precisamos falar sobre a próxima geração, o que está acontecendo, e nós precisamos aprender a conectar as gerações, nós precisamos aprender a passar o bastão adiante, como outra vez já ministramos. Nós precisamos entender, na verdade, muitas vezes, em função do tempo do cristianismo e da cultura, onde o cristianismo foi entrando, se mesclando com a cultura das sociedades, nós perdemos alguns conceitos fundamentais. E hoje, no tempo que eu tenho aqui, só tenho mais 38 minutos, vocês podem imaginar, começando a pregar com 38 minutos, eu vou tentar mostrar e tentar trazer o pensamento, como é que é a cultura que Deus instigou no seu povo desde o Antigo Testamento, desde o início, e que nós, depois que um tempo começamos a entender que isso era apenas uma opção, mas eu quero que vocês prestem muita atenção. Há uns 10, 12 anos atrás, Paulo Trachinse estava comigo. Pastor Paulo, onde está aí? Santa Rosa. Aí, nós estávamos em Porto Alegre, o profeta Chuck Pierce estava lá. Te lembra que ano foi isso, Paulo? 2010. E em 2010, o profeta Chuck Pierce, que é um dos profetas mais reconhecidos no mundo inteiro, ele veio a Porto Alegre com uma designação de Deus. Deus deu algumas cidades no mundo para ele vir, e uma das cidades foi Porto Alegre. E ali ele profetizou, deu uma palavra profética muito intensa. Eu tirei apenas uns tópicos dessa palavra, porque a palavra é bem extensa, e eu queria ler para vocês algumas coisas, porque eu fiz a transcrição daquilo que ele falou, e eu vou ser sincero para vocês, de que quando ele ministrou isso, eu não entendi. Eu pensei muito, eu disse, o que esse homem está falando? Mas hoje parece que a palavra dele é a palavra para hoje, para agora. Ele disse assim: eu digo a vocês, Deus estava falando, eu juntei vocês nessa cidade para fazer um anúncio, porque eu digo que eu alinharei 3 gerações nessa nação, porque é preciso ter um novo alinhamento, diz o Senhor. Eu estou realinhando o meu governo sobre a terra, e eu realinharei o mundo que eu tenho sobre essa nação, e eu realinharei as gerações com as minhas palavras. A minha glória começará a vir. Eu chamarei essa região, aqui Rio Grande do Sul, sul do Brasil, ele estava falando, nova. Eu chamarei essa região unida, eu chamarei essa região para um novo modelo, que demonstrará o meu poder, que será conhecido quando 3 gerações estiverem alinhadas, e o som de adoração que sairá dessa região abalará a terra. Mas os milagres e as curas que eu vou trazer
serão ouvidos por todo mundo. Uau! Uau! Não sei se vocês perceberam, ele falou diversas vezes sobre alinhar gerações. Eu fiquei meditando muito na palavra dele, porque eu conheço o apóstolo Chuck Pierce, é no mundo hoje talvez uma das pessoas, um dos expoentes da liberação profética dos moveres de Deus na terra. E eu fiquei pensando muito o que significava esse alinhamento das gerações. Uau! Parece que está reverberando no meu coração essa palavra, alinhar as gerações, alinhar as gerações, alinhar as gerações. E esse é o nosso tema, alinhar as gerações. Nós precisamos aprender e como isso é importante. É interessante que nós, nos últimos 70 anos, e nem tanto, nós tivemos muitas gerações com características tão diferentes. A minha esposa, por favor, passa o slide. A minha esposa perguntou, quanto tempo é uma geração? No passado, uma geração era 70 anos, 80. Agora, em 70 anos, nós vemos 5 gerações passando, os baby boomers, que eu entro no finzinho deles, a geração X, que é uma geração que veio depois dos baby boomers, e que é uma geração que já começou a crescer na época dos computadores, dos videogames. Eu não brinquei de videogame quando era pequeno, mas aqueles que vieram depois de mim brincaram. Depois a geração Y, dos millennials, que tem entre 27 e 42 anos. Quem faz parte da geração millennials aí hoje? Muita gente. E essa é uma geração que se adaptou, não é uma geração tão limitada assim. Depois veio a geração Z, que é a geração dos jovens, hoje entre 13 e 26 anos, a primeira geração nativa digital. E agora nós temos a geração Alfa, que é uma geração toda digital. Melhor assim. É uma geração toda digital, ou seja, nesse período de tempo, cada geração teve suas características muito diferentes. Uma geração fala uma linguagem diferente da outra geração. Uma geração tem interesses e características diferentes da próxima geração. Então a conexão entre as gerações ficou cada vez mais difícil, porque os interesses, porque os valores, a visão de mundo de cada uma das gerações foi mudando, e muito rapidamente. Muito rapidamente. Isso significa que repassar, conectar uma geração com a outra ficou muito mais difícil. E automaticamente ficou muito mais difícil nós repassar para as próximas gerações aquilo que Deus deu para a nossa geração. E eu, depois de falar isso para você, não quero me estender. Eu gostaria, por favor, próximo slide. Eu gostaria de fazer uma afirmação contundente. E eu normalmente vou desenvolvendo o tema para fazer as afirmações depois de desenvolver o tema. Mas hoje eu quero fazer uma afirmação antes de desenvolver o tema. Para Deus ser abençoado é ter a capacidade de multiplicar. Nós muitas vezes não conseguimos entender isso. Eu vou falar de novo. Para Deus ser abençoado é ter a capacidade, poder multiplicar, ter condições, ou seja, multiplicar. E talvez tu diga assim, mas da onde isso é ser abençoado? Sim, vocês, daqui a pouco vocês vão concordar comigo que toda característica de homens que são abençoados
e de alguma coisa que é abençoada, é porque ela se multiplicou. E por isso, Deus deu uma graça para que quando Deus abençoasse alguém ou alguma coisa, Ele dizia assim: multiplicará. E eu agora quero ler vários versículos da Bíblia. Então, por favor, passa adiante. Diz assim: primeiro, a primeira bênção que Deus deu não foi sobre homens, foi sobre os peixes e sobre as aves. Deus disse assim: criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom, e os abençoou, dizendo: sede fecundo e multiplicai-vos, e enchei as águas do mar, e na terra se multipliquem as aves. Estão me entendendo? A primeira bênção, a primeira vez que diz que Deus abençoou alguma coisa foram os animais. E a bênção significava a capacidade deles de se multiplicarem. Amém? Próximo versículo. A bênção depois sobre Noé, ou melhor, sobre os homens. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos. A bênção, a capacidade, entenda bem isso, vocês vão entender que isso é muito profundo. Ser abençoado, aqui Deus estava dizendo: eu abençoo vocês, com a capacidade de vocês poder crescer e multiplicar. Adiante. Depois Deus disse sobre Noé, abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse: sede fecundo, multiplicai-vos e enchei a terra. De novo Deus falou sobre abençoar, e é interessante, a palavra abençoar está conectada com a palavra multiplicar. Adiante. Depois da bênção sobre Ismael, quanto a Ismael, eu te ouvi, Deus disse, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e multiplicarei extraordinariamente. Uau! Deus disse: vou abençoar a Ismael, e como eu vou abençoar ele, vou multiplicar ele extraordinariamente. Adiante. Bênção sobre Sara. Disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara, abençoá-la-ei, e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações. Ou seja, ela que não tinha filhos, que era estéril, se multiplicaria tanto, que se tornaria tão grande, que se tornaria nações. Adiante. A bênção sobre Abraão: que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência. Deus está dizendo: Abraão, eu vou te abençoar e vou te multiplicar. Adiante. Bênção sobre Rebeca. Agora os irmãos e a família de Rebeca abençoou ela, eles compreenderam isso. Abençoaram a Rebeca e lhe disseram: és nossa irmã, se tua mãe de milhares e milhares. Assim eles abençoaram. Ou seja, tu é uma mulher agora. Na verdade ela era muito novinha nesse momento, mas eles estavam dizendo: nós te abençoamos para que tu multiplique e seja mãe de milhares e milhares. Continuando. A bênção sobre Jacó: Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo e te multiplique, para que venha a ser uma multidão de povos. Diga assim: ser abençoado é ter a capacidade de multiplicar. Adiante. Então, no Antigo Testamento, uma família sem filhos era uma desonra. A família era tida como desprovida da graça de Deus. Nenhuma vez na Bíblia diz que não ter filhos era maldição. Nenhuma vez fala isso. Mas na verdade, na cultura, eles tomavam isso como maldição. A Bíblia não fala que era maldição, fala que eram pessoas incapazes. Mas internamente na cultura deles, eles tinham como que uma família que não tinha filhos, que não multiplicava, não tinha a bênção e a graça de Deus.
Eu quero que entendam, nem bênção não significa só multiplicar filhos e filhas e assim por diante. Bênção significa toda espécie de multiplicação. Vou falar de novo. Ser abençoado por Deus significa toda espécie de multiplicação. Então, quando a Bíblia diz que prosperou economicamente, financeiramente, é que Deus deu a capacidade para eles para fazer com que aquilo que eles tinham, o pouco que eles tinham, poder multiplicar e fazer crescer os seus bens, as suas posses, fazer crescer aquilo que tinham. Ser abençoado sempre significa multiplicar, sempre. Entendam, essa é a capacidade única que o ser humano tem, essa capacidade de multiplicar em tudo que é tipo de coisas, porque Deus é o nosso Criador, e como Deus é o nosso Criador, Ele nos capacita a nós multiplicarmos. Entendam, coisas não multiplicam, mas seres vivos multiplicam. E por isso que Deus nos deu essa capacidade criativa para nós multiplicarmos. O que eu quero que tu entenda é de que crie uma mentalidade no teu coração de que ser abençoado é multiplicar. Se nós começamos nossa vida com alguma coisa e terminamos nossa vida com menos que aquilo que nós começamos, nós não fomos abençoados. Nós não aproveitamos a bênção que Deus está sobre nós. Nós somos relapsos, gastamos tudo, jogamos tudo fora, ao invés de multiplicar. Diga assim: Deus me chamou para multiplicar. Tudo aquilo que faz com que tu perda, tudo aquilo que acontece na tua vida que diminui, significa que é o contrário da bênção. Então, Deus quer te abençoar com experiência, Deus quer te abençoar com sabedoria, Deus quer te abençoar com prosperidade financeira, Deus quer te abençoar com prosperidade de filhos. E por isso eu fico impressionado, porque casais, por exemplo, hoje não querem ter filhos, não querem se multiplicar. Ou seja, eles não querem estar debaixo da bênção. A bênção é multiplicar. Leve isso a partir de hoje na tua vida. A bênção de Deus significa multiplicar. Sempre crescer, sempre multiplicar, sempre aumentar. Ou seja, Deus nos deu essa graça, essa capacidade. Quando alguém diz assim, eu não quero multiplicar, ele está dizendo, eu quero ficar sem ser abençoado. Eu quero ficar aquém da bênção de Deus. Então, na nossa mente, nós precisamos estar muito forte esse conceito. Eu preciso multiplicar. Há uma geração, alguma dessa geração que diz assim, eu quero pegar aquilo que meus pais deixaram e gastar tudo e aproveitar a vida. Isso não é ser abençoado. Isso é jogar tudo fora e não deixar nada para a próxima geração. Por isso que a Bíblia diz que os pais amontoam tesouros e amontoam herança para os filhos e para os netos. Isso significa ser abençoado. Sempre tenha na tua mente isso. A partir de hoje, leve isso. Ser abençoado é multiplicar. Diga assim, ser abençoado é multiplicar. Se tu por acaso não está multiplicando, tu tem que ir para Deus e dizer, Deus, eu sou descendente de Abraão pela fé e sou abençoado. E por isso preciso multiplicar. Amém? Por isso preciso crescer. Porque a característica de alguém abençoado é que ele multiplica tudo, todas as coisas. Amém? Vamos adiante. Eu quero falar bem rapidamente sobre 3 momentos, sobre 3 vértices de Deus com o homem na criação
e no relacionamento de Deus com o homem. O primeiro é a criação do homem, que foi um momento de criação, quando o homem foi criado. Depois a criação de Israel, que Deus então começa a escrever uma nova história, depois a criação da igreja. Então, cada vez que Deus, ele começa um momento da história, ele começa com o conceito de abençoar. Então, quando ele criou o homem, pode passar o slide. Em Gênesis 1 diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundo, multiplicai-vos e enchei a terra. O que Deus estava dizendo? Quando ele criou o homem, ele disse: o meu projeto com vocês, a minha bênção sobre vocês, é a capacidade para vocês multiplicarem. Isso significa ser abençoado. Então essa foi a primeira coisa que Deus disse para Adão. E nós vemos, pode passar adiante, que Adão cumpriu com esse projeto de Deus. E Adão respondeu assim: viveu Adão 130 anos, e depois de ter gerado Caim e Abel, ele gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou de Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Ele se multiplicou. Ou seja, Adão e Eva tiveram muitos filhos. E se nós vamos ver na sequência, eu sei que depois alguém vai falar sobre isso, nós vamos ver que os filhos de Sete se multiplicaram e cresceram, enquanto que os filhos de Caim, é interessante, vocês viram que diz aqui, que Adão teve outros filhos e filhas, e depois diz que Sete teve muitos filhos e filhas. Mas quando fala de Caim, preste atenção, Caim não era abençoado. A Bíblia diz assim: Caim gerou um filho. Não fala que ele gerou muitos filhos, diz que gerou um filho, porque era uma geração amaldiçoada. Estão me entendendo o que eu estou falando? E na sequência de Sete, que era a geração abençoada, nós vemos uma geração poderosa de filhos e filhas. Ou seja, Deus criou um momento, abençoou, e ele escolheu Adão, e Adão, nesse caso, multiplicou. Segundo, nós vemos que Deus começou a nação de Israel, pode passar adiante, e disse assim: que deveras te abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. Ele está dizendo: vou multiplicar muito, essa é a minha bênção, eu te escolhi para começar uma história, e a minha bênção é a multiplicação. Diga assim: a bênção de Deus é a multiplicação. E agora nós vemos que, por que Deus então começou essa história com Abraão? Porque Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Porque eu o tenho conhecido que ele há de ordenar os filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele falar. O que significa isso? Significa que Deus escolheu Abraão, entenda, preste atenção, olhem para mim. Deus escolheu Abraão por causa de uma coisa. Eu ficava pensando, por que Deus escolheu Abraão? Tinha tantos homens e Deus escolheu Abraão. Deus escolheu Abraão porque Abraão multiplicaria nos seus filhos aquilo que Deus havia dado para ele. Vou falar de novo. Deus escolheu Abraão porque Abraão multiplicaria nos seus filhos aquilo que Deus havia dado para ele. Esse era o motivo. Esse era o conceito de bênção, o conceito de que Deus deu alguma coisa e agora essa pessoa que recebeu multiplica. Vamos adiante. Deus se apresenta, então, ele fez isso, Abraão fez isso, e Deus então se apresenta dessa forma multigeracional. Ele está dizendo: eu não sou
um Deus para abençoar os teus hobbies. Deus diz, eu não sou um Deus para abençoar as tuas questões egoístas. Eu sou um Deus que quero te abençoar para tu multiplicar as próximas gerações e depois de ti. Então, quando Deus se apresenta para Moisés, ele disse assim, disse Deus ainda a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus dos vossos pais. E agora, entendam, como Abraão tinha cumprido, agora Deus está dizendo, eu quero que vocês entendam que essa é a minha natureza. A minha natureza não é de uma geração. Entenda, Deus não está tão preocupado contigo aqui, Deus está preocupado com a geração que está vindo e que aquela que está vindo depois, porque Deus é um Deus multigeracional. Se nós não multiplicarmos aquilo que Deus nos deu hoje, nós não estamos servindo o Deus da Bíblia. Por quê? Porque Deus se apresenta, porque eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Me enviou a vós outros. Não passa. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Diga, de geração em geração. Vejam, Deus está dizendo, eu não estou preocupado numa geração. Eu quero que isso que eu fiz por vocês seja multiplicado de geração em geração em geração. Amém? Nós precisamos compreender a mentalidade de Deus. A mentalidade de Deus, muitas vezes nós estamos tão centrados no nosso egoísmo, nos nossos problemas, nas nossas coisas, e nós pensamos que Deus é apenas um Deus para me abençoar agora. Deixa eu te dizer, de que Deus irá abençoar, mas antes de tudo vem o seu reino e a sua justiça. E aqui, justamente, nós vemos isso, de que nós precisamos estar preocupados com as próximas gerações. E adiante ainda, nós vemos que Moisés ensina a ser multigeracional, e ele diz assim, guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje, não deixem de ensiná-las a seus filhos, repitam essas leis de casa e fora de casa, quando deitarem e quando se levantarem, amarrem essas leis nos seus braços, na testa, para não esquecerem, escrevam nos batentes, nos umbrais das portas das suas casas e dos seus portões. O Deus está dizendo, vocês precisam estar todo o tempo concentrados em multiplicar aquilo que eu dei para vocês, para as próximas gerações. Essa é a concentração que nós precisamos ter. E depois, passando adiante, nós vimos que isso se tornou cultura em Israel, a tal ponto que eles começaram a cantar sobre isso. Esse é o Salmo nem era de Davi, era de Asaf, e eles cantavam, era a canção deles. Eles diziam, o Senhor deu leis ao povo de Israel e mandamentos aos descendentes de Jacó, ordenou aos nossos antepassados que ensinassem essas leis aos seus filhos, para que os seus descendentes aprendessem, e eles, por sua vez, as ensinassem aos seus filhos. Assim eles também porão a confiança em Deus, e não esquecerão o que Ele fez, e obedecerão sempre os seus mandamentos. Ou seja, isso tinha se tornado uma cultura a tal ponto que eles cantavam sobre isso. Diga, eu preciso começar a cantar sobre o conceito de multiplicação geracional. Amém? Isso se tornou uma cultura, uma responsabilidade, a vida deles. Isso estava dentro deles, era quando está caminhando, quando está deitado, quando está comendo, quando está brincando, quando está em casa, quando está fora de casa. Ele diz, a vida de vocês é isso, é multiplicar aquilo que eu dei para vocês. E, logicamente, não foi sempre assim. Falharam, vamos adiante, em um momento falharam, eu não vou ler toda, mas a geração de Josué falhou, não passou adiante, e diz assim, depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados,
Surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito por Israel. Desde os seus antepassados, que havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos do seu redor e provocaram a ira de Deus. E assim eles sofreram as consequências e ficaram no deserto mais de 400 anos. Por quê? Entendam, preste atenção, escute. Quando uma geração falha em multiplicar aquilo que Deus deu para ela, a próxima geração é que sofre as consequências. Então, a outra geração não recebeu aquilo que Deus tinha dado para eles. E agora, essa geração, não conhecendo, se perdeu e sofreu grandes consequências. Nós sabemos a história do livro de Juízes, de 400 anos no deserto, sofrendo, sendo pilhado pelos inimigos. O terceiro momento que Deus constrói uma história nova é quando Deus cria a igreja. E quando Ele cria a igreja, Jesus disse: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar as coisas que vos tenho ordenado. Ou seja, Deus está dizendo de novo: eu estou começando uma história nova agora, por Jesus. E que Ele disse: multiplique. Olhe para mim. Se Deus começou uma história na tua vida, Ele diz: multiplica. Multiplica. Sempre quando Deus começa uma história, Ele diz: eu te abençoo, então multiplica. Diga assim: eu fui chamado para multiplicar. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz: tu foi chamado para multiplicar. Então tem que te tornar um especialista em multiplicação. Nunca mais diga besteira de que eu não fui chamado para isso. Se tu não foi chamado para multiplicar, significa que tu está debaixo de maldição, ou pelo menos tu não está debaixo da graça. Então, no momento que tu diz: eu não fui chamado para multiplicar, tu está dizendo: eu estou fora da graça de Deus. Uau! Vou falar de novo. Se tu diz: eu não fui chamado para multiplicar, tu está dizendo: eu estou fora da graça de Deus. Mas o projeto de Deus é que nós sempre venhamos a multiplicar. E qual foi a consequência? Vamos logo ver, adiante, por favor, passa adiante. Nós vimos que o povo obedeceu. Em Atos 2,47 diz assim: acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Em Atos 5,14 dizia: e crescia mais e mais a multidão de crentes. Em Atos 6,1 diz assim: multiplicando-se o número de discípulos. Atos 6,7 diz assim: e se multiplicava o número dos discípulos. Adiante. Em Atos 9,31 diz assim: e crescia em número o povo de Deus. Atos 11,21, muitos crendo se converteram ao Senhor. Atos 11,24, e muita gente se uniu ao Senhor. Atos 16,5, aumentavam em número. Eles entenderam essa cultura. Diz para a pessoa aí, pode dar aí, dá forte, para ele acordar. Diz assim: não tem jeito, tu nasceu para multiplicar. Uau! Nós nascemos para multiplicar. Nós nascemos para multiplicar, ser abençoados. É quando tu tem alguma coisa, Deus colocou alguma coisa nas tuas mãos, e daquele pouco tu começa e multiplica, e faz mais, e mais, e mais, e daqui a pouco tem uma grande fortuna. Sabe por quê? Multiplicou, foi abençoado. Então o conceito de Deus é o conceito de multiplicar. Por isso que quem gasta tudo não tem o conceito de multiplicação. Quem gasta tudo tem o conceito de viver fora da graça de Deus. Porque para multiplicar, precisa ter algo no início. Precisa ter uma semente inicial.
E essa Deus diz que Ele te dá. Tu tem na mão a capacidade de multiplicar. Vamos adiante. Então, analisando a história, preste atenção. A história de Israel foi a história do sucesso ou do fracasso de uma geração passar a outra geração o ensinamento do seu Deus. Preste atenção no que eu estou falando. A história é a história da capacidade de uma geração multiplicar sobre outra geração. Ou não. Tudo que vocês leem no Velho Testamento é isso. Um povo não cumpriu com aquilo que devia de fazer, não multiplicou, e Israel entrou em declínio. Quando um povo multiplicava, passava para a próxima geração, aquela geração era abençoada porque tinha recebido a bênção da geração anterior. Historicamente, vemos que o que acontece com Israel é o que acontece com a igreja pelos séculos. A história da igreja é a história de nações que foram bem-sucedidas em discipular a próxima geração e nações que falharam nesse processo. Eu não posso entrar em detalhes, mas entendam, preste atenção no que eu estou falando. A história da igreja, a história do sucesso das gerações, das nações, é a história de que uma geração discipulou outra geração e passou para eles, ou seja, multiplicou aquilo que Deus deu para a próxima geração. Adiante. Aqui nós vemos Moisés, Josué, depois veio o livro de Juízes e nós sabemos, Moisés passou para Josué, Josué não conseguiu passar adiante. Samuel gerou Davi, Salomão, que já se perdeu a tal ponto que Roboão, meu Deus, que destrago que fez. Ou seja, uma geração, outra geração, Elias passou Eliseu, e depois veio Geazi, meu Deus do céu. Jesus, os 12 apóstolos, e quem veio depois deles? Paulo, Timóteo e Tito. Depois nós não temos ideia o que aconteceu, e vimos isso na Alemanha, na Holanda, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Coreia. Em todas essas nações se repetiram. Nações que tinham recebido a bênção de Deus, preste atenção, querido, preste atenção, que foram abençoados por Deus, receberam muito, cresceram, Deus fez com que eles crescessem, mas eles, preste atenção, se concentraram em si, e não se concentraram em multiplicar para a próxima geração, não se importaram em multiplicar para a próxima geração. Deus é um Deus multigeracional. E enquanto tu tem esse pensamento, Deus me deu algo, agora Deus está dizendo, agora vai multiplicando isso para a próxima geração. Enquanto tu estiver fazendo isso, eu vou te abençoar mais ainda, e mais ainda, e mais ainda, porque está cumprindo com a minha vontade. Adiante. Aqui, Ronald Cotton, ele no seu livro de geração em geração, ele é talvez hoje o principal mestre do movimento apostólico do mundo. Ele é um doutor em teologia, tem vários doutorados, tem uma universidade. E ele disse assim: se uma geração morrer sem transmitir o seu legado à próxima geração, a geração emergente será privada da sua herança. Essa geração será forçada a redescobrir o que até então era do conhecimento bem definido. O futuro não é determinado pelo que dissemos, a menos que seja moldado pelo que fazemos e pelo que equipamos e alinhamos aos nossos filhos para fazerem. Ou seja, ele está dizendo que sucesso precisa necessariamente ter sucessor. Diga assim: sucesso tem que ter sucessor, senão não é sucesso. Diz para a pessoa do teu lado: entendeu bem isso? Tu precisa multiplicar aquilo que Deus te deu em outras pessoas. Entendam
nos últimos anos, muitas nomenclaturas vêm surgindo: discipulado, mentoria, coaching, acompanhamento, cobertura, paternidade. Mas entendam que, no fundo, Deus está dizendo: passa adiante. De um jeito ou de outro, um jeito um pouco melhor, um jeito um pouco menos. Mas estamos vivendo num tempo que precisamos olhar a história e não podemos errar de novo. Diga assim: nós não podemos errar de novo. Nações e nações falharam. Nações e nações estão numa longa estrada de destruição progressiva. Homens estão numa estrada de uma destruição da sociedade e das suas famílias, porque a geração anterior não passou para ele os conceitos de Deus. Então, na nova reforma apostólica, a essência de uma verdadeira liderança apostólica, diz Ronald Cotton, é a integridade do relacionamento pai-filho espiritual. Então, o que eu quero deixar hoje aqui para vocês, a minha mensagem é a seguinte: entendam uma coisa com clareza. A nossa principal missão é formar a próxima geração. O que é um legado? Preste atenção. Diga assim: legado é o que fica depois de nós irmos. A pergunta que eu tenho para ti: qual é o teu legado? Eu não estou dizendo de uma construção, eu estou dizendo de conceitos de vida, de conceitos de Deus. Porque não adianta tu deixar uma construção, não adianta tu deixar um terreno, se a próxima geração não tiver a mentalidade correta, aquilo vai se perder na próxima geração. Por quê? Não tem a mentalidade de multiplicar, tem a mentalidade egoísta de só usufruir e não multiplicar. Amém? Então, Deus nos chamou para multiplicar. Ser abençoado é multiplicar. Fala de novo para a pessoa do teu lado e diga assim: não esquece. Ser abençoado significa que eu multiplico. Então, a partir de hoje, não fica mais, querido, ficando ali na manutenção, diz assim: eu preciso multiplicar. Nós vamos falar sobre isso de manhã, de tarde e de noite. O que eu vou ensinar é multiplicar. O que nós temos que pensar é multiplicar em tudo em nossas vidas. Todas as coisas que Deus nos deu, todas as sementes que Deus nos deu, precisam ser multiplicadas. Todas as sementes que Deus te deu precisam ser multiplicadas. E Deus nos deu muitas sementes. Deus nos deu muita coisa. Fica de pé. E como introdução ao tema, a próxima geração, nós precisamos entender que tem o lado da geração que está aí e tem o lado da geração que vem vindo. Porque a geração que vem vindo muitas vezes não quer o legado dos pais. Diz assim: queira o legado daqueles que vieram antes de ti. Por quê? Porque é a herança tua. São as sementes que eles deixaram. Então, aqueles que vieram antes e que têm a bênção, que têm princípios, que têm valores, que têm a palavra, que têm a promessa, queira isso na tua vida. Pai, em nome de Jesus, que essa conferência produza no coração de cada pessoa que veio, que viajou de tão distante, de tão longe, mas chegou aqui, Senhor Deus, que eles saiam definitivamente da mentalidade de alguém que não está debaixo da graça e entrem no dia de hoje para uma nova mentalidade, uma mentalidade de multiplicação, uma mentalidade de multiplicação. E como dizia: dá-me filhos, senão morrerei.
que essa seja a mentalidade dessa geração, Senhor, que nós estamos formando. Gerar filhos, filhos espirituais, filhos na fé, filhos naturais. Que haja multiplicação de recursos, que haja multiplicação de bens, que haja multiplicação da saúde, que haja multiplicação da prosperidade, que haja multiplicação da sabedoria, que haja multiplicação em todas as áreas na vida do homem, porque isso demonstra que ele tem sido abençoado por Deus, porque o Senhor nos abençoou para multiplicarmos e para crescermos, para gerarmos, para produzirmos em nome de Jesus. Bênçãos demais sobre tua vida, meu querido e minha querida, que nessa conferência, esse espírito de nós darmos prioridade para a próxima geração, de gerarmos e multiplicarmos e discipularmos. Entenda, Jesus, preste atenção, Jesus entendia isso tão claro, de que ele gastou 50% do tempo dele só formando alguns discípulos, 12 homens, que seriam a próxima geração que viriam depois dele. É por isso que nós estamos aqui hoje, porque ele gastou tempo com a próxima geração. Amém? Deus abençoe, uma conferência tremenda.